Oi, Loren, boa noite. Boa noite para quem está chegando aí. Ronei, já vou te convidar, esperar o pessoal entrar aqui. Gente, boa noite. Eu sou a Flávia, voluntária do Emancipa, também sou psicóloga. A gente vai fazer essa live hoje, né, falando sobre como cuidar da nossa saúde física, mental, nesse isolamento social. Beleza? Eu vou chamar aqui o Dr. Ronei para conversar com a gente. E vocês se sintam à vontade para mandar perguntas, comentários que a gente vai procurar responder na medida do possível, tá bom? Vou convidar o Ronei. Prontinho. Tá. Mas e aí, gente, como é que vocês estão se sentindo nesse isolamento social? Emocionalmente, fisicamente? Como é que tá a saúde mental? O que vocês estão sentindo aí? Compartilha com a gente também. Esperando o Dr. Ronei entrar. Aguardando. Muita ansiedade, né, Helena? Então, a gente vai falar sobre isso, né? No momento que a gente está vivendo, é muito comum as pessoas estarem com um nível de ansiedade mais alto, né? A gente está vivendo um momento diferente, desconhecido, a gente nunca passou por isso. E, inclusive, gera muita ansiedade a gente não saber quando isso vai acabar, né? Doutor Ronei, aguardando você. Então, vou convidar de novo. Não deu certo. Vamos tentar de novo, gente. Só um pouquinho de paciência. Tédio, a Lauren falou, né, que tá sentindo tédio. Muito tempo em casa, né, Lauren? A gente tá sendo privado de muitas coisas, né? Às vezes do nosso trabalho, do contato com amigos, com familiares, do nosso lazer. Então, normal, eu também tô bem entediada. Ronei, você tá por aí? Tô com dificuldade de chamar o doutor Ronei aqui. Vamos aguardar só mais um minutinho. Enquanto isso a galera vai chegando, né? Tem algum aluno do Emancipa aí, gente? Se tiver, comenta aqui pra gente ver. Tá tentando, doutor Ronei? Vou mandar de novo, Ronei, aguenta aí. Ó, enviei convite. Vamos ver se agora rola. Aê, Oi, agora entrou. foi. Ô, Boa Ronei, noite. tudo bem? Tudo bem, sim. Prazer te É conhecer. Eu sou a Flávia, Flávia. né? Ah, prazer, Flávia. Isso. Se apresente aí pra nós, Ronei. Então, meu nome é Ronei, eu sou médico, tá? Me formei em medicina no Rio Grande do Sul, em Santa Maria. Fiz clínica médica lá. Fiz residência em endocrinologia aqui no Rio, tá? Então, trabalho basicamente com a parte de ambulatório, né, de clínica médica e Uhum. endócrino. Ai, Lore, e, e também trabalho bastante com terapia intensiva, né? Então, por isso que acaba que eu estou mais, como é que eu vou dizer assim, mais lidando de perto, né, com essa doença e tal, né, com o que está Uhum. acontecendo agora, né? Conta um pouquinho pra gente, então, como é que tá sendo essa vivência sua aí no Rio, né? Trabalhando nessa epidemia. Então, assim, nos hospitais que eu trabalho não são referência para a Covid, né? Mas, Uhum. assim, como a demanda é muito grande, tem internado muito paciente com isso, né? E até mais ou menos umas 2 semanas atrás, não, assim, a minha vivência era muito pequena, tá? Uhum. É, e eu acho que mais a partir da semana passada realmente começou a internar pacientes com Covid, né, e pacientes graves,
tá? Também pacientes jovens, tá? Geralmente os pacientes jovens que a gente tem visto é que eles não têm tanta gravidade assim, tá? Mas tem aparecido necessidade de internação, sim, né? Aham. Os pacientes mais graves acabam sendo realmente mais idosos e com comorbidades, né? Principalmente hipertensos, diabéticos, né? Que aí realmente com bastante gravidade, tá? Necessidade de intubação, realmente de uma longa permanência em terapia intensiva, né? Então, eu acho interessante você compartilhar isso com a gente, porque a gente vive numa cidade de interior, né? Então, essa realidade está bem diferente aqui pra gente, né? Na verdade, como aqui é um grande centro, acaba que Aqui parece que ainda não estamos vivendo, né, é, essa mas situação. mas então assim, ó, há 2 semanas, 3 semanas, e aqui também não, na verdade, né? Tipo assim, tava até tinha casos, mas não era tão boa noite, Rogério. Não era tão frequente assim, né? Então Aham, era mais em centros de referência. Então, assim, tem um hospital municipal, que é referência, um hospital federal, que virou referência, mas como os casos estão aumentando muito, acabou que, né, qualquer hospital acaba tendo que internar, né? Então, assim, ó, acho que mais a partir de semana passada, que realmente, assim, aumentou muito, muito mesmo, assim. E pacientes graves, muito graves. Tá? Eu acho que às vezes, assim, realmente, quem tá longe de grandes centros e tal, não teve ainda aquela proximidade, né, sim, com a infecção, né? Então acaba que fica longe, né? Fica uma coisa, isso, sei lá, não parece, só aparece na televisão, então isso, não tem aquela exatamente, a vivência. sensação que a gente tem. Até tipo assim, 2 semanas, se você me perguntasse se eu tenho medo de pegar, eu até não vou dizer que não me cuidava, mas tipo, não, sei lá, não, acaba relaxando um pouco. E hoje, assim, diria que eu tenho medo de pegar realmente, tá? Aham. Então, assim, acaba que os cuidados a gente, acabei aumentando, né? Justamente por ver isso no dia a dia, assim, né? Ver que existe, que é grave e que é muito importante a gente se cuidar. Ronei, qual que é, como médico, né, a sua expectativa daqui para frente? Então, assim, o que a gente tem visto é que pela própria Organização Mundial de Saúde, no Ministério da Saúde fala que o pico da infecção ainda está por vir, né? Então, seria mais final de abril, início de maio. Na verdade, para a gente, eu acho que também o que nos, de certa forma, nos protege, né, é o clima, né? O nosso clima é mais ameno, então não é frio, o que geralmente, né, faz o vírus se proliferar mais. Mas teoricamente, assim, ó, o que se espera é que piore, tá? É que Uhum. aumente os casos e até pelo menos maio, até falam em junho, né? Então, assim, tem uma grande chance de isso vir a piorar nos próximos meses, tá? Então, assim, Infelizmente. ainda mais sabendo que, tipo, pelo menos o que a gente vê aqui é que o isolamento tem sido menor, né? A gente vê a cada dia que o movimento tem aumentado. Então, assim, acho que as pessoas não ainda, como não viram de perto, talvez não saibam da gravidade mesmo, né? Uhum. E sobre a questão do isolamento, você acha que essa é uma medida efetiva que a gente tem? Na verdade, assim, a comprovação mesmo em relação ao isolamento é o isolamento horizontal, né? Que seria um isolamento total. Ah, Se questionou muito a questão do isolamento vertical, ou seja, de você isolar apenas o grupo de risco, ele não é eficaz, né? E também não, na verdade, assim, ele não foi estudado, né? O que se sabe é que é o isolamento horizontal, ou seja, o isolamento social de todos, é que diminuiria, né, a progressão, a infecção da população. Então, assim, não, Uhum. por mais que se queira defender,
você vai apenas achar, porque assim, ó, em termos técnicos, em termos de comprovação, a única coisa que está comprovado é o isolamento horizontal e que não está sendo feito, né? Eu Pelo, particularmente tenho feito isolamento não, aqui, claro, não, atendimentos remotos. pelo menos de forma assim, eu acho que até foi feito mais semana passada, eu vi que estava, pelo menos a minha percepção era que as pessoas estavam obedecendo mais. O que eu estou Uhum. sentindo é que está acontecendo um relaxamento, assim, eu acho que, não sei, isso pode impactar, assim, para pior, né? Tipo, pode piorar ainda mais, né, o aumento da infecção, né? Com certeza. E como que você percebe assim o impacto dessa pandemia na sociedade em geral, nas pessoas que você atende? Então, Impactos assim que eu digo emocionais, na rotina. o que a gente tem orientado, assim, ó, é que como as pessoas saem muito da sua rotina, né, isso vai impactar muito no dia a dia, né, das pessoas, seja emocionalmente, seja em relação, por exemplo, ao próprio, o que acaba que eu lido muito, por exemplo, com apetite, né, Sim. tipo assim, pessoas que já tinham, por exemplo, uma compulsão alimentar vai piorar nesse momento, né? É uma Uhum. ansiedade, né? Então, assim, permanecer mais tempo em casa, tá? Então, o que aumenta enfim, a fome, né? E principalmente por coisas, por alimentos que não são tão saudáveis assim, né? Então, assim, realmente, você vê que as pessoas estão muito estressadas, ansiosas, né? Ah, e isso acaba, enfim, levando até a descompensação de certas doenças mentais, né? De certos distúrbios. Uhum. E acaba que também, e aí as pessoas acabam não tendo ajuda, né? Só remotamente, porque a maioria de atendimentos eletivos foram suspensos, né? Então, Foram suspensos. então acaba que as pessoas ficam meio sem, sem aquela ajuda, pelo menos presencial ali, né? O nosso conselho de psicologia, né, ele permite que a gente faça o atendimento online. Não, é Então, isso. a Nesse momento é população muito já não importante. fica Sim, desassistida, né? sim, sim. É que tem coisas, por exemplo, que não. Por exemplo, até o conselho tem liberado, por exemplo, inclusive receitas de remédios controlados, né, de fazer por e-mail, né, receituários Uhum. por e-mail, porque imagina, paciente, sei lá, tanto hipertenso, diabético, pacientes que usam mesmo remédios para emagrecer e não conseguem a consulta, vão ficar sem a medicação, né? Tem remédios que a venda é controlada, então não vai conseguir comprar o remédio, né? Então é complicado, né? E as pessoas ficam muito tensas, assim, que eu tenho visto, e que ligam para mim, ou através da própria rede social, né, do Instagram, me mandam mensagem. É, enfim, a gente espera que passe logo, né? Mas tá um pouco Sim. complicado. E o que gera muita ansiedade, pelo menos eu tenho visto assim nos meus pacientes e em amigos, é não saber quando isso vai acabar e não É, saber o que a gente espera, né? O que vem pela frente. Então as é, pessoas ficam muito preocupadas. na verdade sim. O próprio Ministério mesmo da Saúde, a própria OMS, na verdade, não sabe exatamente, né, o que está por vir. Se a gente fosse se basear, por exemplo, no que aconteceu na China, a gente sabe que tem, querendo ou não, chega, não vou dizer num fim, mas isso vai diminuir, né? Isso vai ser controlado, né? Mas, Uhum. tipo, a gente acaba não sabendo, né? E isso realmente complica bastante, né? Estou tentando procurar aqui que teve uma pergunta. O pessoal É, fala muito em fazer Danilo, exercício. se você puder responder para a gente, Danilo Bellinazzo. Vamos chegar ao Aline, ponto que a Itália chegou, na sua opinião, ou o Brasil foi mais eu rápido acho na que não, profilaxia? eu acho que a gente foi mais rápido e assim, ó, como eu tinha falado antes, né, pelo nosso clima, né, Uhum. é menos propenso a ter esse tipo de infecção mais descontrolada. Mas eu acho que a gente tomou essas medidas um pouco tipo assim, mais cedo que a Itália, né?
Então eu acredito que não. Eu acredito que não chegue como a Itália, não. Que bom, né? Uma fagulha de esperança aí pra É, gente. com certeza, né? A Lauren tá falando dos exercícios físicos em casa, É né? Você isso, tinha começado a exatamente. falar. Assim, o que a gente vê é que para as pessoas tentarem manter uma rotina em casa, entendeu? É muito, não vou dizer igual, mas parecida com o que estava antes, né? Então, assim, fazer as refeições nos horários que costumava fazer, né? Tentar, por exemplo, acordar, não vou dizer, claro, no mesmo horário, mas tentar manter um, não dormir muito tarde, né? A questão da alimentação também, cozinhar em casa, né? Às vezes o momento da refeição ele acaba sendo um momento para reunir a família, né? Sim. Para enfim, né? Para juntar todo mundo. E também o exercício, na verdade, você vê várias plataformas, seja através de lives do Instagram e em outras redes sociais, né, que tem assim, várias orientações em relação ao alongamento, yoga, né, e mesmo aeróbico em casa, né, você usar, por exemplo, o peso do próprio corpo ou móveis, enfim, várias coisas que você tem em casa para manter uma rotina de exercício, né? Isso é muito importante. Né? Uhum. Tem outras recomendações que você daria, assim, É, para a gente poder manter uma para quem, qualidade de vida? principalmente para quem vai, por exemplo, ter um home office ou for estudar em casa, né? É muito importante ter um espaço para fazer isso, digamos assim, ó, específico para fazer isso, né? Um horário específico, né? Você, por exemplo, assim, o que é orientado por exemplo, não fazer de pijama, por exemplo, não fazer com qualquer roupa, entendeu? Ter, digamos Aham. assim, ó, um ritual para fazer, Sim. seja, né, o estudar ou fazer o home office, fazendo um local bem iluminado, bem arejado, limpo, tentar assim, ó, tirar coisas que vão tirar a atenção, né? Por exemplo, televisão, né? O próprio celular. Então, tentar fazer um ambiente mais sossegado possível para você conseguir, né? Ter conseguir estudar ou trabalhar em casa, né? É um pouco complicado, mas o mais Uhum. importante é isso, é tentar manter a rotina, né? Sim, e A Aline cria uma sensação, né? Eu, por exemplo, comecei a trabalhar na cama com o notebook. E depois eu pois vi o não quanto isso estava deveria. me prejudicando. Aí eu Exatamente, né? separei a minha mesinha, né, com meus livros, minhas canetas. Isso já dá uma Exato. separação. Agora é a É, hora de descanso, agora é a hora de exato, né? De trabalhar. ter, inclusive, de assim, ó, de separar, né? Um horário para você ter o lazer, né? Uhum, Então, e mesmo repartir o horário do dia, né? Vai estudar, sei lá, uma hora você estuda, você trabalha. Depois você se permite ver televisão, né? uhum. Sei lá, conversar pela rede social com alguém e depois focar no trabalho, né? A Aline Sim. está Senão perguntando fica ali. tudo muito misturado, né? Ah, Sim, pode ó, a responder. Aline está perguntando ali, quem mora com idosos e vai voltar ao trabalho, como proceder? É, infelizmente, assim, ó, tem pessoas que não tem como parar, né? Então, assim, tem que tomar todas aquelas precauções que a própria Organização da Saúde recomenda, né? O ideal mesmo é tentar um mínimo contato com esses idosos, né? Então, assim, além de uso do álcool gel, de você tentar, assim, ó, o mínimo contato possível, né? Mesmo que more na mesma casa, né? E, tipo assim, não usar a mesma copo, né? Prato, talher, toalha, Uhum. ter o álcool gel em casa, né, para não, enfim, para não ocorrer nenhuma transmissão, porque justamente o objetivo do isolamento é esse. Ele provavelmente ele não vai adoecer ou não vai adoecer gravemente, mas é ele que vai levar o vírus para dentro de casa e vai acabar contaminando os idosos, né? Sim.
Mais alguma recomendação, alguma pontuação, Rony? Em relação, por exemplo, assim, ó, a alimentação, o que que a gente tem falado muito? Como, como vai acontecer a compulsão alimentar, né? O que a gente recomenda é sempre comer fracionado, tá? Ou seja, várias vezes por dia, né? Porque a fome vai ser maior. Então, assim, E como? é, então você fracionando as refeições, você consegue comer em menos quantidade, né? E o ideal, e tentar assim, ó, já que tem mais tempo, né, comer mais saudável, né? Procurar fazer a comida em casa, evitar é, lanches, né? Essa comida mais gordurosa, né? Evitar fritura, né? Eu acho que aquele velho lema, né? É descascar mais, desembalar menos, né? Isso é Uhum. muito importante, principalmente agora, né? Ahn, Você tem alguma dica, assim, para quem gosta muito de um docinho, de um chocolate? Não, tem várias maneiras e tem várias receitas, inclusive. E na internet, assim, se encontra muito de, por exemplo, assim, ó, doces ou mesmo sobremesas e até comida, por exemplo, sem açúcar, sem carboidrato, né? Então, tipo assim, ó, parecido com uma dieta low carb, né? Com uma dieta com mais proteína, né? Então, tem N receitas de doces, sobremesas com adoçante, né? E mesmo se não, se tipo, não gosto de usar adoçante, não quero usar adoçante, quero, tipo assim, quero ser o mais saudável possível, tentar usar fruta para adocicar, né? Uhum. A sobremesa. Então, assim, ó, pro- tem muita receita disso, né? Claro que o sabor não é o mesmo, tá? Mas, mas assim, ó, dá pra tapear um pouquinho, né? Com certeza. Rony, eu acho que a gente já pode encerrar, né, e passar para a Sara. Quero te Ah, tá agradecer ótimo. em nome de Obrigado. todos do Emancipa. Foi Ah, muito eu que agradeço. esclarecedor e enriquecedor para nós ouvir essa experiência sua aí no Rio. Ah, obrigado, Flávio. Então, espero que todo mundo Obrigada. siga as orientações, tá? Uhum. Da OMS, do Ministério da Saúde, e para a gente tentar, né, o máximo possível que isso não aumente, né? Tentar restringir, né, a infecção, né, ao que está hoje, né, e tentar parar isso, né? Eu acho que é importante todo mundo seguir as orientações do Ministério da Saúde, né? É isso aí. Então, boa Obrigado, noite Lauren, e até Helena, mais, obrigado. Ronei. Até Gente, não mais, sai Flávia. não, que ainda tem Obrigado. mais bate-papo aqui, viu? Tchau, Ronei. Tchau, tchau. Obrigado. Não sai não, galera. Fiquem aí que agora eu vou chamar a nossa querida Sara. Agora a gente vai bater um papo sobre saúde mental. Cadê a Sara? Oi, Isabela. Eu vi que você estava aí. Aí, Sarinha, seja bem-vinda. Nossa, é porque é muito estranho estar do lado de cá, entendeu? É muito estranho. Sua Tá primeira me live, né, ouvindo? Sara? A Oi? primeira live da vida. A gente está te ouvindo bem, pode ficar tranquila. Aqui, por eu estar na roça, tá tendo um tempo diferente de chegada, tá um pouco atrasado, entende? Aí eu vou pedir para vocês Uhum. terem calma e principalmente você, Flávia, ter um pouquinho de paciência na hora de conduzir as perguntas, porque a internet ela tá mais fraca. Aí só isso. As perguntas não, né? As colocações, Isso, um bate-papo. Não, mas aqui pra mim tá beleza, tá? tá? Não, então, gente, eu só Se vou pedir para apresenta pra vocês nós, terem, Sara. vou pedir para vocês terem essa paciência, tá bom? Porque a minha internet ela tá um pouco indo e voltando, mas aí eu vou tentar manter aqui algo legal para nós, tá? Muito prazer, eu sou Sara. Eu escolhi a psicologia como ciência e profissão, e atuo aqui na região de Manhuaçu já há uns 2 anos e meio, três, por aí.
O tema da nossa live de hoje é um tema que dá para a gente se provocar muito, porque é como se manter saudável em tempos de pandemia, né? E aí aqui a gente tem duas palavras assim dentro desse tema que nos convocam. A primeira é saudável, né? E aí a gente precisa pensar o que que é saúde, entende? O que que seria isso? E o outro é pandemia, porque não é uma epidemia, entende? Que acontece pontual em um determinado lugar. É algo mundial, é algo em um nível global, né? E aí, como pensar algo que não é só nosso, é de todos? Como que isso influencia na nossa vida também? Bom, e aí eu vou começar pelo próprio conceito de saúde, porque durante muitos anos mesmo, a própria medicina, o próprio saber médico, ele tratou a ideia de saúde enquanto a ausência da doença. Olha que interessante, a ausência de uma enfermidade. E aí, mais ou menos em 1945, em contexto pós-guerra mundial, né, pós-segunda guerra mundial, a OMS, ela reformula isso e ela tem um disparo, assim, uma ideia que muda a lógica da ideia de saúde, entende? Que ela define saúde enquanto um conceito biopsicossocial, ou seja, a saúde seria um estado completo onde o bem-estar ele deve acontecer tanto no meio físico, tanto no meio mental, tanto no meio social, e não mais a ausência de doença, entende? E isso dá uma provocada na gente, porque como garantir isso tudo, entende? Uhum. Quem são as pessoas que de fato têm acesso a isso? O que que a gente pode pensar enquanto sociedade, né, enquanto locais, para poder promover, ou enquanto promotores e corresponsáveis dessa estrutura de saúde, entende? Então, a gente começa a ser coparticipante, né, e corresponsável pelo fazer saúde. Quer dizer, não é mais só a ausência de doença. Saudável não é aquele que não está doente. Saudável é a saúde é algo que é construído todo dia, diariamente e coletivamente. E aí a gente começa a convocar governo, a gente começa a convocar pensadores, filosofias, a gente começa a repensar estilo de vida, a gente começa a repensar individualmente desejo, porque é mental, espiritual, social. E, Uhum. bom, ficou grande, né? Ficou bem grande. E aí, a gente chama isso, essa grandeza toda, digamos assim, de determinantes da saúde populacional. Como que isso acontece? O que que determina que uma saúde, que uma população está saudável? De acordo com a OMS, mais uma vez, e também com o nosso modelo brasileiro, isso é bem grande. Para a gente entender o contexto de saúde, a gente tem que entender as condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais. E só dentro desses três a gente tem uma modalidade de coisas que é de assustar quando a gente pensa. Por exemplo, produção agrícola de alimentos. Hoje a gente tem uma produção de alimentos que já começa pensando em saúde ou a gente come uma quantidade exagerada de químicos, né? Como que estão sendo produzidas as coisas que a gente come no Brasil? Educação. O nosso modelo de educação hoje, ele de fato dá uma acessibilidade para a gente poder construir uma outra proposta de vida que promova a saúde que na nossa. Como que a gente está tendo acesso à educação? Isso está promovendo saúde? Entende? Dentro das escolas, como que é o cotidiano da escola? O que que a criança tem acesso? Entende? Qual tipo de alimento? Qual tipo de informação? Qual tipo de formação? Entende? Que essa criança está tendo. Depois a gente vem para o ambiente de trabalho. Ambiente de trabalho não é só a condição que eu vou te dizer, o clima institucional, sabe? O clima entre os parceiros. Não, é o ambiente de trabalho mesmo. Se você está tendo, você tem que usar algum EPI, você tem acesso a esse EPI, que seria o equipamento de segurança, entende? Você trabalha na roça, você usa o óculos, você usa a caneleira, você está roçando, entende?
Você está usando tudo isso e tal? Você tem todas as condições garantidas? E Depois o quanto o vem o emprego. empregador também é responsável Sim, por zelar pela saúde do seu empregado, do seu funcionário, né? exatamente. Depois você vem a questão do desemprego. Será que o desemprego afeta a questão da saúde? Água e esgoto, você tem acesso? Será que todos Uhum. temos? E aí? Serviços sociais e serviços de saúde. Como que isso funciona dentro da nossa cidade, dentro do nosso bairro? Todos nós temos acesso? Entende? Todos nós estamos garantidos por isso? Habitação. Atividade Todos nós física, estamos né? debaixo. Sim. Todos Quem nós tem estamos. acesso a uma academia, pode Exatamente. falar. Não, pode pôr. É porque às vezes fica no delay. Aí eu te atropelo. Ai, eu gosto disso. Fala, Sarinha. É, não, gente, eu vou ficando nervosa, eu vou falando, falando, falando. Mas assim, depois disso a gente tem a nossa rede relacional, entende? Que seriam as nossas redes sociais, as nossas redes comunitárias, o nosso estilo de vida, qual o estilo de vida que a gente tem. E aí sim a gente chega às condições individuais, que seria de idade, a questão de gênero, os fatores hereditários, genéticos, entende? Uhum. Tudo isso, digamos assim, faz parte para a gente entender saúde. Então, olha como que saúde é grande, entende? E como que você Saúde, vê a saúde mental dentro disso aí, Sara? nossa, que pergunta complexa. A saúde mental, eu acho que ela vai entrar especialmente dentro da gestão de tudo isso, sabe? Entender toda essa amplitude que e aí o modo como nós vamos permitir se envolver e nos se envolvendo dessas coisas, entende? Porque não é escolha, você já nasce dentro de um contexto, por exemplo. Se você já nasce em uma determinada região, você já está é, 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 afetado ou não por aquelas condições. E aí, como que nós vamos nos gerir dentro das condições que a gente já tem, entende? Porque a questão não é propor para vocês aqui hoje um manual, como se fosse possível, entende? Simplesmente a gente virar e falar assim: faça isso, faça aquilo, e vocês vão garantir a saúde, entende? E vocês vão garantir a saúde mental. Não, muito pelo contrário, não existe um manual da vida, não existe um manual da saúde, mas existem eixos norteadores, entende? Que a gente pode começar a se reorganizar para poder dar conta, entende? Desses pensamentos e de tudo que isso gera, entende? Porque quando a gente olha para tudo isso que eu comentei aqui, para esse grande contexto, quando a gente olha a nível global, dá um desespero, entende? Porque é tudo maior que a gente. E aí, individualmente, a gente se sente pequeno para poder oferecer respostas para tudo isso, entende? É como se a gente se cobrasse a responsabilidade de construir respostas prontas e eficazes que dessem conta disso tudo sozinhos. E olha como que nós somos cruéis com nós mesmos, entende? É, Muitas das vezes a gente não tem sequer formação para pensar todo esse contexto, mas a gente quer olhar para tudo e oferecer uma solução. E quando a gente não oferece, a gente se coloca no lugar do incompetente, daquele que não sabe, entende lidar com a coisa. E não é bem assim. A gente precisa de um pouco mais de amor consigo mesmo, sabe? De um certo cuidado com esses açoites que a gente faz para poder acalmar e ver o que de fato é possível fazer dentro da nossa micropolítica, dentro do nosso pequeno contexto, dentro daquilo que é possível, entende? Coisas que seriam lindas, assim, vamos dizer. Eu não sei quanto tempo tenho, eu não sei o quanto eu posso falar. Deixa eu ver. Tem um limite de uma. Isso? Não, você que faz. Não, eu também não vou, né?
isso com as pessoas, coitadas. Não, mas uma coisa que... Sara, posso dar um pitaco aí na sua fala? Pode, pode sim. Eu acho interessante isso aí que você está falando dessa preocupação exagerada, né, que a gente está vivendo. É como se a gente estivesse abrindo mão do controle, né? Que o ser humano tende a achar que ele tem controle sobre a vida, sobre o futuro, mas isso é uma ilusão. E isso tudo está servindo para a gente ver que a gente não tem controle. A gente não sabe Não, quando isso vai acabar e como isso vai acabar. Mas uma coisa que eu considero fundamental nesse momento é a gente focar no autocuidado, cuidar de si, né? A gente fica muito intertida aí com as notícias, com as atividades diárias e às vezes esquecemos desse autocuidado, né? O que que eu estou precisando agora? De descansar, de dormir um pouquinho, de fazer uma meditação, fazer um exercício físico. Estou precisando cuidar da minha família, estou precisando fazer uma leitura. Então, às vezes, a gente deixa esse carinho com a gente, né, de lado, e isso é super importante. sim. Isso que você trouxe, Flávia, é muito importante, a queda das ilusões, sabe? É como se o presente hoje, o nosso presente, por ser um contexto global, por ser um contexto que é maior do que nós em todos os níveis, digamos assim, ele trouxesse para a gente um pouco da queda das ilusões. E o que que eu chamo de ilusão? Seria a queda da perfeição, seria a queda da ideia, entende? De um sistema econômico que dá conta de tudo e de todos e de todas as situações. Ele acaba denunciando os conflitos de convivência, ele acaba denunciando os conflitos políticos, de religião, sociais, os conflitos que são humanos mesmo, sabe? E tudo isso acaba tendo uma certa carga, até mesmo na hora da gente exercer esse autocuidado que você está propondo, né? É, acaba ocorrendo uma certa letargia, um certo desânimo, dependendo, né, das Uhum. situações e do modo como a gente está captando as informações, do modo como as situações estão atravessando. Sabe o sentimento de ser atravessado por tudo isso? Ser, é quase violento. Massacrado por tanta informação que chega até nós. Isso. E aí, se a gente não observa o modo como as coisas estão nos afetando, o modo como elas estão nos atravessando, às vezes a gente fica na tentativa de ser responsável, ou seja, eu vou me informar o máximo possível, porque assim eu vou conseguir exercer um autocuidado, eu vou me sobrecarregando, entende? E nisso eu vou deixando passar o autocuidado. Esse momento nunca vem, entende? Exatamente. Deu bolinha aqui assim. Sara, tem umas perguntinhas aí pra gente, olha. Tá chegando? A Lauren tá perguntando. O que mais fico pensando? Ai, travou aqui, gente. Você consegue ver a pergunta da Lauren? Deu uma travada aqui, gente. Quem falou na história, a gente tem uma ideia parecida. Vocês estão me escutando, gente? Gente, vocês estão me escutando? Sim. Ah, então é só a Sara que sumiu. Eu tava sem saber. A Sara voltou. Sara, Eu tem uma sumi ou você perguntinha aqui sumiu? da Lauren. Você sumiu. Tem uma perguntinha aqui da Lauren. O que mais fico pensando é que faço as coisas e ainda sinto que estou procrastinando. Isso é comum nesse tempo? O que você Eu acha, não Sara? acredito. A pergunta da Lauren é se é comum a procrastinação neste tempo. Ah, E aí, sim. Ana perguntou a diferença entre ócio e procrastinação e a importância do ócio na criatividade humana.
Nossa, gente, obrigado pelas perguntas, tá? Obrigado, muito obrigada. Eu A penso que é questão de... super comum a procrastinação, né, nessa época. É isso que a gente está falando, né? São muitas informações ao mesmo tempo e todo mundo está meio perdido ainda. Parece que a ficha ainda não caiu do que está acontecendo e de como a gente deve proceder, né? E Talvez a a- questão... pode falar. Tá me ouvindo? Sim, tô te Tá ouvindo. me ouvindo? Talvez a questão que a gente possa pensar é se de fato é um procrastinar, ou seja, um jogar para frente, um evitar realizar algo que você sabe que é importante, ou se de fato é uma forma de lidar com o que está acontecendo agora. Entende? Cabe a gente investigar em si, né, digamos assim, o que que tá, como que está sendo atravessada essa situação? Como que estamos sendo atravessados por isso? E questionar se não é uma outra forma de se organizar que cabe nesse momento, porque o jeito antigo já não dá conta mais. Então, muitas vezes, a gente quer reproduzir o modo como era antes. Só que o modo como era antes Uhum. simplesmente não dá conta da nova realidade que se apresenta. Então, talvez a pergunta seja como nós vamos nos fazer novos, entende, diante disso, e como que nós vamos lidar com as tarefas cotidianas, com as tarefas e os fazeres que não tem como evitar tê-los dentro dessa novidade, entende? Não só ficar se prendendo assim, ai, tô procrastinando demais, não só procrastino. Não, não, tá diferente. Tá diferente, eu estou num outro ritmo, eu não consigo porque acordar às 7 da manhã, mas eu tô conseguindo agora ficar acordado até às 11 porque eu tô perdendo o sono, entende? Então, eu acordo às 9, mas eu estou todo dia indo dormir à 1, entende? E aí, será que existe uma outra forma de eu me organizar nesse dia para poder lidar com essa novidade? Será que existem outras maneiras? É pensar um pouco disso, entende? Não só se punir com a ideia de procrastinação, porque a gente também tende Exatamente. com ela. Aí, qual que é Concordo o outro? demais. É um outro ritmo, né? É uma outra rotina. A Porque outra não é um pergunta home é. office, não é um home office acordado, entende? Foi um Aham, acordo entre empresa e funcionário e eu escolho o home office, entende? isso. Não teve acordo, não teve A gente não escolha. teve tempo de se preparar para isso, né? Veio assim de surpresa. E aí vamos nos reestruturar. Isso. A outra pergunta é a diferença entre o ócio e a procrastinação e qual a importância do ócio criativo. A importância. Então, tem até um termo, esse termo ócio criativo é do Domênico Damasio. Tem até um livro chamado, recomendo, Ócio Criativo, onde ele coloca a importância do tempo livre, né? E ele faz até um traçado histórico com esse conceito, assim, de como que é a importância do tempo de não se fazer as obrigações cotidianas, mas ser um tempo de tu poder pensar, sabe, eu acho, eu tenho muito para mim, é uma interpretação minha, entende? Da obra, eu gosto muito de falar que eu não faço, que eu gosto de fazer nadismo. Separar um determinado tempo, assim, para nada fazer. E nada, 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 nada mesmo. É tipo, ficar ali, E Sara, tem pessoas respirando. que não Só sabem oxigênio lidar, não né, sai. com esse ócio. Mas o Tem ócio pessoas criativo que se sentem incomodadas com esse tempo livre, porque é onde você tem contato consigo mesmo. Ali, às vezes, no tempo livre, eu vou me deparar com emoções que eu não quero sentir, né? Com angústia, com medo, com tristeza. Então, eu vejo muitas pessoas fugindo disso e meio que tentando se ocupar o tempo todo. Então, o que vem também junto com a ideia de produção, né? A gente vive, Uhum. se você pensar qual que é a cultura que nos atravessa, a ideia é que você tem que estar produzindo o tempo inteiro. Então, uma vez que você Olha, a não está Helena falou aqui produzindo, sobre isso, né? uma É vez que uma você não está característica do mundo produzindo, capitalista.
você não está sendo útil à sociedade, sua vida não significa nada. A pergunta é, o Uhum. que que você considera que é vida, né? Que vida é essa que tu vem vivendo, né? E tal. O que que é isso que você está chamando? Que é só responder aos índices de produção, isso que é vida para ti? Ou não, vida também, do mesmo jeito que saúde, pode ser uma coisa mais ampla. A gente tem como a gente renovar e reexperimentar esse conceito aí, né? É, em relação ao ócio criativo, a criatividade, ela é a tua força de tirar algo do mundo das ideias e transportar para o mundo da realidade, entende? E isso pode vir por diversas manifestações textuais, música, voz, ah, dança, criação, marcenaria, e infinitos, infinitos. E não só isso, entende? Pode vir através também de fazeres, entende? De cotidianos, de você reorganizar os móveis da sua casa, de você tentar se propor uma outra Uhum. atmosfera que não a habitual. É, tempo de fazer nada, tempo de ócio, é tempo criativo porque é quando você coloca um pouco de oxigênio, entende? É quando você deixa um pouco entrar o novo e sair do velho. É meio que um movimento de respiração mesmo. Entra-se algo novo e sai aquela coisa que é mais antiga, que já está lá encalhada há algum tempo. Então, quando a É gente quando a gente pensa, sai desse piloto automático que a gente vive, né? A gente nossa idade é acorda na mesma hora, vai trabalhar, faz tudo ali no automático, e aí, nesse tempo livre, a gente se depara com essa falta, né? A gente está sendo privado de ir para o trabalho, está sendo privado de conversar com os colegas, de toda aquela rotina. Então, nesse ócio aí, a gente tem essa oportunidade, né, de transformar em algo que faça sentido, em algo transformador mesmo para a nossa vida. Talvez sim. descobrir um novo dom, né? Aprender uma coisa nova, não sei. E aí cada Não, um vai dar um sentido. mas é muito interessante a gente ressaltar que é na medida do possível, dentro desse movimento interno nosso de lives, né, e virtualidades, tá tendo também muitas competições, né, e muitas comparações em quem está produzindo mais. A Exato. gente conseguiu tornar esse ambiente também tóxico em certa medida, né? Falou Então, tudo. como também você fazer para si e não fazer para o outro, entende? Você fazer porque você entende suas necessidades, o seu contexto, o que está te atravessando. É você ser o investigador de você e deixar um pouco Uhum. mais essa questão de dar resposta da sua vida ou justificar a tua vida para o outro em outra medida. Quem sabe esse é o momento da gente transcender isso, finalmente, ou não, né? Ou Sara, não. com certeza. A gente já conversou um pouquinho essa semana, né? Eu e a Sara, e ela sabe também que eu passei por isso, né? Essa autocobrança de estar produzindo coisas profissionais, de estar trabalhando, de estar produzindo conteúdo, e essa sensação de que, poxa, não estou fazendo nada. Mas tudo bem também, se você não está pronto e não está com vontade de fazer nada, né? Qual o problema disso? Não, não tem problema. A vida não é uma competição, entende? Não Uhum. existe quem ganhe estrelinha no final pela titio ou não, entende? É, a gente se cobra umas coisas, mas que vem de um nível social, né? Não é uma cobrança inventada, entende? Por uma Sim. mente sem sentido. É uma cobrança social mesmo. A questão é se a gente quer pegar essa rédea pra gente ou não, né? Se tu quer assumir isso pra si ou não e tal. Sara, temos 10 minutos, tá? Então, eu separei, tá? Temos 10 minutos? Nossa, que caramba. Gente, se, Meu se Deus. alguém quiser mandar uma pergunta, manda. Acho Então, que a Sara preparou um livro para falar, né? cara, separei, eu não Para tenho escrever um nem. livro, gente. Não tenho. Sou péssima nisso. Eu queria deixar Tá aqui ótimo. e dizer que a gente vai disponibilizar pelo,
Instagram depois, pelos stories, o coletivo de voluntários. O que é o coletivo de voluntários psi? São um grupo de psicólogos de todo o Brasil que se reuniram para poder oferecer um acolhimento, entende? Gratuito, mas é só um acolhimento, é um encontro, onde as pessoas vão fazer uma escuta mais atenta e mais técnica do que você está passando a partir de um encontro virtual, entende? Então, você vai ter um encontro onde você vai poder falar com isso, vão ser com psicólogos, entendeu? Gratuitamente, e é muito sério esse trabalho. Então, a gente vai botar depois disponibilizado nos stories para vocês terem acesso a eles, mas que para quem não tem acesso a um profissional psi, possa também chegar e ter pelo menos um diálogo sobre os enfrentamentos que vocês estão tendo dentro da quarentena de vocês. Em relação a isso que eu queria também trazer uma atenção para vocês, procurar profissionais, caso esteja muito difícil, caso vocês estejam percebendo que está além do comum, além do que se suporta só, a busca online por profissionais, psicólogos e acredito que até psiquiatras estão fazendo um movimento também de escuta, de mais atenção e de contato a partir desse mecanismo online. Então, façam essa procura também. Agora vamos para as dicas mais habituais, assim, sobre como lidar um pouco com isso que a gente está vivendo. E uma delas se você já tem uma patologia diagnosticada, se você já passa por um processo de saúde, tenha dialogado com alguém da sua família, ou então com uma pessoa ou duas de confiança, em momentos de crise, como que você vai resolver isso? Como que vai ser feito esse suporte? Entende? Tenha conversado, tenha pensado isso, porque em tempos de estresse e ansiedade comunitários, que é o que a gente está vivendo, a gente precisa ter um pouco essa estratégia. Você já dialogou um pouco isso? Para que viver tudo isso sozinho se você pode construir uma rede de apoio? Entende? Então, tenha conversado com um familiar ou com pessoas da sua confiança em situações de crise, qual é o tipo de suporte que você precisa e qual é o tipo de ação que você vai tomar, se vai ser necessário ir a um pronto atendimento, se não, enfim. Deixar isso esclarecido com as pessoas para você não ser pego de surpresa e nem as pessoas, entende? Agora, as outras dicas, muitas estão relacionadas à questão da informação que a gente tem vivenciado. A qualidade delas, né? A qualidade das informações, se elas têm uma fonte confiável ou não, se vocês estão se resguardando em cima de fontes técnicas, entende? Isso é muito importante. O tempo de exposição que vocês estão tendo a elas, se tá bacana, entende? Se não tá bacana, se na verdade, quando vocês se investigam e se percebem, poxa, eu tô aqui o dia inteiro vendo TV, noticiário, conectado, mas o que tá me gerando nisso é uma profunda ansiedade e um sentimento de esvaziamento, de solidão. Então, será que está bacana isso ou será que você precisa se retirar e restringir a uma vez por dia, a duas vezes no dia, você buscar esse tipo de informação e se conectar a outras coisas, a outros fazeres, então, a família, amigos, enfim. O nadismo também. O nadismo, recomendo o nadismo, por favor, faça. Vocês se concentrarem nas coisas que são importantes para vocês, entende? Isso é infinito, né? As possibilidades, mas também se concentrar naquilo que vocês conseguem fazer de fato. Então, relacionado à pandemia, ao invés de vocês quererem propor soluções para o mundo de uma vez, que tal ver o que você pode fazer dentro da tua casa, o que você pode fazer dentro do teu bairro, né? Ou dentro do teu prédio, do teu condomínio. Talvez você não consiga transformar o mundo, mas você pode buscar um sal para um paciente, para uma pessoa que é do grupo de risco. Isso já evita que ela saia na rua, entende? Aí você deixa na porta da casa dela, ela passa o dinheiro por debaixo da porta. Isso, gente, para quem, né, é do grupo de risco, já é uma bela uma ajuda. Então, assim, você não pode salvar o mundo, mas você pode salvar as pessoas da tua micropolítica, entende? Do teu dia a dia. Ajudar, bem, se higienizar, assim, das formas que a OMS, enfim, a Secretaria de Saúde, todo mundo, né? A gente já tem essas informações bem ditas aí.
cuidar do corpo, né? Como o Rodrigo falou, mas assim, dança muito, Amei. gente. Liga aquela música louca, sabe? Aquele sem forma, sem certo, sem errado. Se joga na experiência de corpo daquilo dali, vai. Não com muita métrica. No se expressar, no se soltar, no se conduzir. Assim, pular Ah, corda, tô sabe? Essas coisas. precisando fazer isso. Nossa, o agachamento. Quem faz agachamento na vida? Tem quem faça. Adoraria fazer, mas assim, eu não cheguei nesse nível de vida. Se manter bem alimentado, bem hidratado, entende? Tem muitas coisas que a gente não precisa gastar grana para ter acesso, entende? Mas tem como a gente fazer com que a gente tem, entende? Em casa. Então, assim, criar rotina, como já foi dito aqui também com o Rodrigo, a rotina é super importante para a gente não se perder daquilo que a gente quer para a vida, porque o futuro não morreu. Embora a gente está sendo obrigado a viver o presente de uma forma que antes não tinha sido proposta, o futuro ele não morreu. A gente precisa reafirmar a vida no hoje, para a gente poder construir esse amanhã. Então, acho que, no geral, se você tem uma fé, se você tem uma religião, ou se simplesmente você se conecta a ideias boas, entende? Então, usa isso para renovar a tua esperança cotidiana, né, sabe? Na vida, no mundo, nos astros, nas estrelas, assim que se diz. Mas para a gente sair do pessimismo, entende? Em relação a Isso nós é muito mesmos e ao importante para a futuro. saúde mental. Sim, sim. Gente, não sei se a gente tem tempo. Acho que não, né? Acho que 10 minutos já foi, né? Tá acabando. 3 minutinhos. 6 minutinhos? Sara, foi excelente. Pelo menos para mim, Nossa, assim, eu são botei um ovo, reflexões assim. preciosas. Nossa, eu botei muito no ovo. Vocês não têm noção do tamanho do ovo que eu botei. Eu tava tremendo ali. Tremendo. Meu Deus, Ah, é muito estranho e criar. É assim, muito. eu vou ficar com essa frase hoje, né? Que o futuro não morreu. Então, eu amei. Não, vamos Obrigada. todo mundo reafirmar a vida. Só por favor, por favor. Então, vamos Gente, nos muito despedir. obrigada. Flávia, muito obrigada. Tá bom? Muito Obrigada a obrigada, você, pessoal. obrigada aos guerreiros que ficaram até o final com a gente. Gente, de coração. E não escutem Skank, aquela música Vamos Fugir, entendeu? Não, não faça isso com você, entendeu? Não escutem Vamos Fugir, sabe? Gente, boa noite. Antes que caia aqui a live. Beijos. Sara, amei. Tchauzinho, Tchau. fofa.